Glória a Deus. Posso contar uma história? Pode? Uma história interessante. Quem tem filho já passou por isso, né? Você já foi numa reunião de pais na escola? E aí, estava tendo essa reunião de pais, né? E aquela professora chega lá na frente da reunião, todos os pais sentados lá ouvindo. E ela estava muito assim, um pouquinho chateada no coração dela, que alguns pais não liam os livros dos filhos, que não acompanhavam tanto os filhos, que só largavam na escola, né? E ela estava botando para quebrar lá, reclamando, né, sobre isso. Vocês têm que dar atenção mais para o filho de vocês têm que dar amor para o filho de vocês, os filhos de vocês são muito carentes, e dando lá uma bronca. Quando chegou no final da reunião, um pai chega para ela e fala assim: professora, tudo isso que você falou é muito importante, mas eu queria te falar que tem certas histórias que a gente não conhece. Então hoje, eu estou trabalhando em 2 empregos, a minha esposa faleceu, tem 2 meses, eu estou trabalhando em 2 empregos e eu tenho muita dificuldade de acompanhar meu filho na escola, as coisas da escola. Mas nós combinamos um código. Todo dia de noite, quando eu chego, ele já está dormindo. E eu vou dar um beijo nele. E para ele saber que eu fui lá dar um beijo nele, eu pego a pontinha do lençol dele e dou um nó. Quando ele acorda de manhã, eu já saí para trabalhar. Só que quando eu saio e ele olha para aquele nó, ele sabe que eu tive lá e eu dei um beijo nele. Aquela professora lembrou quem era o filho daquele homem. E aquele menino, ele não tinha problema nenhum. Ele não dava problema na aula. Ele se sentia amado. Quantas vezes a gente está esperando? Por que eu estou contando essa história para você? Porque a gente está falando de avivamento, e quantas vezes eu anseio pelo avivamento de Deus, e quando eu penso em avivamento de Deus, eu, particularmente, para mim, eu lembro de um dia que eu estava no encontro com Deus, né, que era o nome do Revisão de Vidas antes, e eu estava naquele sítio, e depois de muitos momentos ali de buscar santidade, de buscar arrependimento, de ouvir a palavra, de falar sobre cruz, de ouvir sobre cruz, ouvir tantas as coisas, e eu tive um avivamento pessoal muito grande. E quando as pessoas falam avivamento, Deus me leva na memória naquele dia. E eu anseio muito por aquele dia. E muitas vezes eu estou aqui no culto, e a gente está em oração, ou a gente está no louvor, e eu sinto assim, um pequeno toque do Espírito Santo. Eu sinto um toque, às vezes emotivo, às vezes não tão emotivo, mas eu sinto a presença do Espírito Santo. E eu anseio por um avivamento. E às vezes eu questiono o Espírito Santo, questiono Deus, porque Deus ama também os filhos questionadores. E eu questiono, e às vezes eu falo: Senhor, por que eu não tenho mais aqueles momentos? Por que eu não... Aqueles dons, eu queria tanto voltar a ter alguns dons, coisas que aconteceu, Senhor, e eu começo a falar com Deus. Não sei se... Eu me exponho muito aqui, vocês me conhecem, né? Eu não sei se você passa por isso. E às vezes eu sinto saudade do Espírito Santo, eu sinto saudade dos momentos proféticos, eu sinto saudade de momentos avivados, eu sinto saudade, sabe, do arrepio. Meu irmão, isso é besteira, você tem que ser maduro, eu já ouvi isso. Mas eu sinto saudade do arrepio, o que eu posso fazer? Eu sinto saudade desses momentos de chorar, e você nem sabe por que está chorando. Me debulhar. Eu lembro que um dia eu estava lá naquele local, era um sítio que tinha até, eu lembro que o nome do sítio era Faraó, era na cidade de Faraó. Até interessante, né? Ali em Cachoeira de Macacu, era um sítio que a igreja usava, né? Eu lembro de uma vez que estava todo mundo assim orando, um momento de oração, e eu estava deitado no chão, de cara no chão, e chorando muito. Eu não conseguia parar de chorar e soluçar. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu chorava. E Deus começou a ministrar em mim e falar comigo coisas que eu sentia falta, às vezes, do carinho do meu pai, do carinho da minha mãe, da aprovação. Eu sempre fui um filho que eu fui muito reprovado assim pelos meus pais. A minha irmã, era a irmã mais velha, ela só tirava 10 na escola, ela falava 3 línguas, ela foi à faculdade, eu não, era aquele, só passava raspando.
Todo final de semestre era aquele negócio. Ai, meu Deus, prova final, recuperação. Eu dava um trabalho para minha mãe, mas eu não sabia como é que eu ia conseguir estudar com uma pessoa do meu lado com chinelo na mão. É muito difícil estudar com a pessoa assim, com chinelo na mão, né? Então, graças a Deus pelo chinelo na mão da minha mãe, né? Porque ela estava querendo me ajudar, hoje eu vejo isso, né? Mas eu não me sentia amado. E esses momentos de avivamento, teve vários momentos desse avivamento, que eu descobri o amor. E eu descobri que eu era amado. E eu descobri que eu era até amado pelos meus pais, que eu achava que não era. O avivamento, ele precede um grande momento de arrependimento. Não tem como ter avivamento se você não tem o primeiro arrependimento. As pessoas, às vezes, elas estão buscando avivamento, e a igreja evangélica hoje, muitas vezes a gente fala sobre isso, avivamento, tem músicas que falam de avivamento, mas só que a gente, às vezes, está esperando o que precisa do avivamento. A primeira coisa que precisa é uma conversão genuína. E será que nós somos tão convertidos assim, genuinamente, ao ponto da gente querer exigir um avivamento de Deus? Eu fico pensando que muitas vezes eu ouvi que o primeiro avivamento foi em Atos, capítulo 2. Até separei aqui a palavra, falar de Atos, capítulo 2. Mas eu fico pensando que não foi em Atos 2 que teve avivamento. O avivamento começou muito antes. Talvez o avivamento começou no Êxodo, quando o povo clamou, chorava, e esse choro, esse clamor chegou na presença de Deus, e Deus falou, vou levantar um homem, que é Moisés. E o avivamento começou por um homem. E eu fico imaginando Moisés voltando lá para o Egito, e ele chegando lá no meio do povo, e falando assim, Deus falou comigo. Deus falou que vai libertar o povo. Eu vou chegar para Faraó, eu vou conversar com o Faraó. E eu tenho certeza que algumas pessoas falaram assim, para com isso, quem é você? Você saiu daqui fugido. Mas o avivamento começou com um homem, e no final das contas eu consigo ver, talvez a memória que eu tenho é daquele filme do Príncipe do Egito, aquele desenho da DreamWorks, aquele povo saindo, né? Vocês já viram esse filme? Se vocês não viram, procura, tá? Muito bom desenho, muito bom. E aí aparece o povo saindo do Egito, indo em direção ao Mar Morto, né? E eles indo assim, saindo, o povo todo. E eu fiquei pensando assim, aquele povo todo saindo do Egito. Eles foram incendiados por causa da palavra de um homem que teve um encontro com Deus. Um homem teve um encontro com Deus e incendiou no coração daquele povo que eles não eram mais escravos, que eles poderiam sair, que eles iam ter uma terra prometida, e aquele povo acreditou. E o avivamento, ele começa assim, o avivamento, ele começa por uma pessoa. Quando eu pensei nisso, o avivamento começa numa pessoa, eu também lembrei de outras palavras que eu ouvi isso. Eu já ouvi várias palavras que falam isso. E eu pensei, ai meu Deus, eu estou falando que nem um papagaio, eu estou falando a mesma coisa que eu já ouvi. Só que o Espírito Santo começou a falar comigo assim, Ronaldo, que meu nome é Ronaldo, tá? O Espírito Santo me chama de Ronaldo, Ferretti é meu sobrenome. Ele falou assim, Ronaldo, o Espírito Santo não começa com uma pessoa. O avivamento não começa com uma pessoa. O avivamento começa com você. Porque tem muitas pessoas que são fáceis de ver o pecado na vida do outro. O termômetro espiritual da vida do outro. Só que Deus não chamou a gente para isso. Deus chamou para você ver o seu pecado. Deus chamou para você ver o seu termômetro espiritual. É muito fácil a gente apontar que fulano é pecador. Estava com cheiro de bebida. O outro estava com cheiro de cigarro. O outro não sei o quê. Olha lá, ó. Eu vi ele olhando para uma mulher. É muito fácil a gente apontar, né? Porque a apontagem parece que a gente enxerga melhor, né? Que os olhos parece que eles foram feitos para enxergar para fora, né? E foram, né? Só que o avivamento, ele não começa quando a gente enxerga para fora. O avivamento começa quando a gente enxerga para dentro. Para começar o avivamento, eu tenho que enxergar para dentro. Eu tenho que pensar, será que eu sou orgulhoso? Será que eu tenho domínio próprio? Eu estava conversando ali com Deus, eu estava pensando assim, tem uma conversa, né? Eu estava pensando assim, eu lembrei de uma conversa que Deus teve com Satanás. Você sabia que Deus e Satanás tiveram uma conversa?
Na Bíblia está escrito? No livro de Jó. Abre para mim aí. Eu acho que eu consegui anotar aqui, quer ver? Ai, meu Deus, onde é que está? Ó, Jó 1:8. Abre para mim aí, por favor. Está escrito assim, ó. Abriu. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Olha só, Deus falando com Satanás sobre Jó. Se eu pudesse falar com Deus e Deus fosse falar comigo para Satanás sobre mim, eu ia falar: Deus, não fala sobre mim, não. Fala sobre a pessoa. Não mexe com ele, não, que ele está quieto. Mas esse texto, quando o Espírito Santo me lembrou esse texto, ele me fez fazer a seguinte pergunta para mim: o que Deus falaria com Satanás sobre mim? Olha que pergunta forte. Se Deus encontrasse com Satanás e falasse assim: você está vendo meu servo Ferrete? Você conhece meu servo Ferrete? O que Satanás falaria? Você vê onde ele anda? Você vê o que ele fala? Você vê o que ele ouve? Você vê com quem ele relaciona? Você vê das piadas que ele ri quando alguém conta uma piada imunda? Você vê o que ele tem feito? Você vê o que ele tem visto na televisão? Eu estou falando o que Deus falou comigo, tá, irmão? Mas serve para você também. Pensa. Pensa. Se Deus falasse com Satanás sobre você, o que ele falaria? Você vê a minha filha? Você vê onde é que ela faz? Você vê a atitude que ela toma? Você vê quando ela fala mal de alguém? Você vê quando ela cria uma fofoca? Você vê quando ela pega aquilo que não é dela? Quando ele faz alguma coisa errada? Você vê? Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o avivamento começa assim. O avivamento começa quando você enxerga para dentro de você e você entende que você precisa mudar e não o outro que precisa mudar. A sua responsabilidade é com você. Se você não enxergar os seus problemas, as suas dificuldades, o seu orgulho, sabe? Eu fiquei imaginando um monte de coisa. Fiquei imaginando assim: quando fala aquilo para ele, ele vira uma espoleta. Você já viu o temperamento do Ferrete? Quando fala aquilo para ele? Sai de baixo, né? Porque o avivamento começa com uma conversão. E uma conversão, Deus tem que começar a mexer no nosso caráter. Deus tem que começar a mexer com o que nós somos. Tem uma frase que eu anotei aqui, que eu achei muito interessante, que é sobre caráter. Caráter. Reputação é o que as pessoas pensam de você. E caráter é o que você é. Olha isso. Porque o que as pessoas pensam de você talvez não seja o que você é. Reputação, tem pessoas que têm muito boa reputação. Essa palavra reputação está muito em voga, né? Por causa da internet, né? As pessoas que têm muita reputação, têm muitos seguidores no Instagram, têm muitos seguidores no YouTube. Essa pessoa até ganha dinheiro com isso. Cada cliquezinho que você dá lá no YouTube, a pessoa ganha um dinheirinho ali que tem um patrocinador pagando alguém que está anunciando. Porque reputação vale muito. Reputação é muito importante. E posso falar uma coisa? Reputação na igreja é muito importante também. Tem pessoas que têm pecados, que têm vergonha, têm às vezes vergonha de chorar, de se arrepender, em prol de uma reputação que acha que tem aqui da igreja. Querido, posso falar uma coisa? Deus não está nem aí para a tua reputação. Deus quer saber do teu caráter transformado. Porque um avivamento começa com uma conversão. E uma conversão começa com um caráter transformado. E talvez você fale assim para mim: pastor, mas então
Não tem ninguém, né? Não dá ninguém, né? Porque todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus, da glória de Deus. O que acontece? Acontece que quando você encontrou Deus, Ele te encontrou num estado. E esse estado, ele tem que estar em constante mudança. E isso é um avivamento. Quando você não está em constante mudança, você não está caminhando para o avivamento, você está caminhando para o engessamento. Você está caminhando para o esfriamento. Sabe o que é uma pessoa fria espiritual? Não é uma pessoa que nunca teve encontro com Deus. É uma pessoa que não caminha em encontrar Deus. Porque você ter um encontro com Deus, eu tenho certeza que todos que estão aqui tiveram um encontro com Deus. Cada um no seu nível, cada um na sua... Mas só que ter um encontro com Deus não quer dizer que você está em Deus. Porque a conversão é uma coisa contínua. A conversão é uma coisa, eu preciso me converter a cada dia. Eu preciso me aproximar de Deus a cada dia. E às vezes, eu ando por lugares que vão criando sujeira, que vão criando lama, que vão criando lodo nos meus pés. E eu tenho que ter um momento que eu vou chegar na presença de Jesus e Ele vai lavar os meus pés. Eu tenho que me deixar lavar os meus pés. Eu tenho que me deixar conhecer Deus cada vez mais. E isso não é uma constância. Quando não é uma constância, né? Na nossa vida, a gente começa a se esfriar. E eu tenho certeza que eu e muitos que estão aqui, que são convertidos há mais de 10, 20 anos, vão ter um saudosinho de falar, ai, aquela época eu estava tão quente. Aquela época eu estava tão mergulhado na palavra, mergulhado no Espírito. E vai dar saudade de alguns tempos. Só que eu quero te falar uma coisa. Deus também está com saudade de você mergulhado. Deus também está com saudade. E Ele está querendo que você volte a ser essa pessoa. Ele está querendo que você volte a buscá-lo de todo o teu coração. Ele está querendo que você caminhe de novo. Muitas vezes a gente pensa, mas esse tempo não vai voltar. Isso é o primeiro amor. Não é. Esse tempo pode voltar. A gente precisa de injeções. A gente precisa de injeções espirituais. E hoje eu estou aqui para falar com você sobre isso. Com maior humildade do coração. Eu ontem cheguei muito tarde em casa por causa do trabalho. Eu estou que nem aquele pai daquele garoto, né? Cheguei muito tarde, estou lá na loja da freguesia ajudando meu filho lá, que a minha nora está com barrigão de 9 meses, eles acabaram de mudar, e eles estão assim desesperados, eu estou indo para lá. Aí ontem eu cheguei de lá quase 10 horas da noite, hoje 9 horas da manhã eu estava lá de novo. Tive um dia dificílimo. Hoje... 8 horas da noite, quase 8 horas da noite, o culto ia começar, 7h40 da noite, eu estava na mesa com um cliente pedindo para ele ir embora, que eu tinha que pregar. Só que eu não tinha preparado a palavra, porque eu estava com tempo, eu não tive tempo. E aí esses 20 minutos que eu vim, 30 minutos no carro, porque eu já pedi perdão para o Espírito Santo, eu devo ter pego umas 2 multas hoje. Então, nesses 25 minutos da freguesia até aqui, eu fui falando com Deus que eu ansiava o avivamento, o que Ele precisava falar comigo sobre avivamento. E Ele começou a falar comigo, Ferrete, você tem que se esquentar, Ferrete, você tem que sair desse esfriamento, você tem que voltar para a minha presença como era antes. Você tem que voltar a se debulhar em lágrimas por mim. Você tem que voltar a buscar o Espírito Santo. Você tem que voltar a buscar os dons. Eu estou aqui de braços abertos para você. Sabe o que acontece? Deus está o tempo todo de braço aberto para a gente. Quem se afasta de Deus somos nós. Deus não se afasta da gente nunca. Quando Ele chega para Pedro... E os discípulos estão lá no barco, e o Espírito Santo, e Jesus chega lá sobre o mar. O que fala? O que fala que Pedro fala? Pedro chega, grita, Senhor! Não é? A gente só grita quando a gente está para uma pessoa longe, né? E ele anda, e ele começa a afundar. Quando ele começa a afundar, Jesus pega no braço dele, na mão dele. Uma vez eu vi um pastor falar sobre isso. Sabe o que ele fala?
ele fala que a gente grita porque acha que Deus está longe. Mas quando a gente começa a afundar, Deus pega no nosso braço porque Deus está coladinho na gente. A gente parece que Ele está longe, parece que Ele... Parece. E você começa a ler a palavra, você começa a buscar o Espírito Santo, você começa a orar, e você passa por dificuldades como todos nós passamos, e aí você sente a mão dele puxando para você para fora do mar. Ele tem que pegar na nossa mão de novo. Amém? Outra coisa que eu escrevi aqui, que é o orgulho, me impede. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. Está lá em Provérbios 16, 18, 19. O orgulho, muitas vezes, nos afasta de Deus. O orgulho. Sabe o que uma das coisas que mais afasta a pessoa de Deus? A pessoa achar que é autossuficiente. Quando você se acha só autossuficiente, quando você começa a achar que você é o cara, você é a cara, a mulher, né? Não sei, é cara, não sei como é que é o feminino de cara. É a coroa? Não, não pode, né? Vai dar problema. É a cara. Quando você começa a se achar que você é o cara, que você é o cara de venda, que você é o cara de prova, que você é o cara estudioso, que você é um cara maravilhoso do louvor, que você é o cara que conhece muita palavra, ou então que você é o cara no teu trabalho. Você começa a se afastar de Deus. Sabe por quê? A diferença de Saul e Davi foi exatamente essa. Saul achava que ele era o cara, e Davi sabia que ele não era nada. E ele se expressava, Senhor, eu sou um pecador, me ajuda. Aí Deus, eu amo tanto esse meu filho Davi. Se você for pensar direitinho, olha para a vida de Davi e de Saul, você vai ver que quem era o melhor filho, né? Davi fez muita besteira, né? Matou quem não era para matar, pegou a mulher do outro, fazia muita besteira. Mas ele era um filho que não era orgulhoso. Se debulhava na presença de Deus, se humilhava, pedia perdão a Deus. E Deus quer isso de nós. O avivamento vai vir quando a gente se entregar dessa forma para Deus. O orgulho precede a queda, né? Falta de temor. Já falei do Jó, né? Problema de caráter. Pecados. Pecados. Meu Deus. Se a gente for pensar, essa palavra pecado, né? É muito fácil a gente apontar o pecado porque fulano gosta disso ou gosta daquilo. É muito fácil a gente identificar, às vezes, as pessoas, até pela roupa, pelo jeito de se vestir, né? Mas tem tanto pecado que a gente não identifica, né? Tem tanto pecado nosso que a gente acha que não tem, mas a gente tem. Aí uma pessoa fala uma coisa e a gente tem um pensamento, aí você fala, opa, ele está aí dentro do pecado. Não é? A gente pensa coisas de pessoas, a gente quase verbaliza. Às vezes, para a pessoa casada, até verbaliza, né? Aí, de vez em quando você é casado com um homem de Deus ou uma mulher de Deus, o outro fala, que isso? O que você está falando? Toma uma bronca. Fala, epa, eu também peco, amor. Tem que mudar. A gente está disposto a mudar? A gente está disposto a se arrepender para vir o avivamento? Nós estamos dispostos realmente a ter um avivamento? A ter aquele encontro que eu falei com Deus? Aquele batismo no Espírito Santo? Será que estamos? Você acha que você está? Você está de coração? Você está pelas suas atitudes? Será que tem que ficar pior? Será que tem que ficar pior? Ideologia de gênero, drogas, liberação de drogas, guerra. Será que tem que ficar pior as coisas? Para a gente poder abrir os olhos e a gente pensar, o Espírito Santo tem que vir. Porque foi isso que aconteceu com John Wesley na Inglaterra. O pecado estava
Foi isso que aconteceu quando Deus enviou Moisés para os escravos do Egito. Foi isso quando Davi venceu Golias. O povo estava frio. Ninguém quis enfrentar aquele homem porque ninguém tinha vida com Deus. E aí Deus pegou um cara que tinha vida com Deus e transformou uma nação. Até hoje a bandeira deles é a estrela de Davi. Porque Deus usou uma pessoa que estava disposta. Você é essa pessoa? Eu sou essa pessoa. Será que tem que ficar pior para nós sermos essa pessoa? Amém? É só uma reflexão. Queria convidar o pessoal do louvor para cá. Eu queria que você pensasse comigo aqui. Pela primeira vez, ou pelas algumas vezes, né? Quem sou eu para julgar você? Mas pela primeira vez a gente não vai pensar no outro. Nem a gente vai pensar no que nós precisamos. Porque Deus já sabe o que você precisa. Deus já sabe, você já falou com Ele. Mas talvez a primeira, ou talvez a segunda, ou talvez a terceira vez, você vai se apresentar quem você é para Deus nesse louvor. E você vai falar com Deus o que você tem que mudar. Eu creio que o Espírito Santo vai falar contigo como Ele falou comigo. Eu creio que o Espírito Santo pode falar conosco o que devemos mudar, o que devemos nos transformar. Quem temos que ser. Eu creio que quando Deus for ter uma conversa com Satanás sobre você, eu creio que depois do dia de hoje, essa conversa vai ter um outro tom. Amém? Eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. Olha ali o meu servo. Olha ali a minha serva. Você vê o que ela fala? Você vê o que ele fala? Você vê o seu coração? Queria que diminuíssem as luzes. Eu queria que você, se você puder, se você não tiver nenhum problema físico, e você quiser, é claro, porque você é livre, eu queria que você se ajoelhasse onde você está. E nós vamos tocar o louvor, e a minha oração aqui em cima é que o Espírito Santo mexa contigo como Ele mexeu comigo. Que Ele falasse contigo, que o avivamento começa comigo. O avivamento começa com a minha transformação. Não adianta você pregar para uma multidão. Não adianta você apontar o pecado dos outros. Não adianta você olhar para fora. Começa a olhar para dentro de você. Pensa, olha nos seus pensamentos, pensa no que você fala, pensa no que você crê, pensa no seu coração, às vezes contaminado pelo orgulho, pela soberba. Palavras vazias, jogadas ao vento de algo que você talvez nem viva. Ah, Deus, nós temos que ter um clamor, uma conversão genuína, um clamor, uma mudança de quem nós somos. Nós precisamos dessa mudança, nós precisamos dessa transformação. Nós precisamos mudar primeiro aqui a igreja, para depois aí as pessoas lá fora nos veem como as pessoas que acenderam o avivamento, como que tacaram fogo no avivamento. Queremos te conhecer, Senhor. Queremos, Senhor, ter intimidade contigo.
queremos que o nosso nome saia dos teus lábios, Deus, para falar que nós somos íntegros, retos, que nós somos servos teus. Em nome de Jesus. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei. Começa a ficar de pé. Começa a ficar de pé para você adorar. Do Espírito Começa a se entregar para o Espírito Santo nessa noite. e ali adorarei. Fala que você tem saudade dele. Ao Deus o meu amor. Fala que você tem saudade de adorar ele de todo o coração. Eu adorarei Oh Deus, queremos te adorar, Deus. ao Deus da minha vida, que me compreendeu Oh Deus, oh Deus. sem nenhuma explicação. Chama o Espírito Santo. Espírito, Espírito, desce como fogo sobre nós. Venha e desce como fogo. Yeshua, Yahvé, Yeshua, Yeshua, vem como em Pentecostes. Aleluia. Enche e enche-me de novo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Vem, Espírito nós queremos ser Santo. cheios da tua Vem, presença, Espírito Senhor. Santo. E desce Espírito como Vem, Espírito Jesus, Santo. Yahvé, Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Começa a mover. Queremos mais. Vem, caminha aqui no meio do teu povo. Como em Atos, vem distribuir línguas de fogo, 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 línguas de fogo. vem como em A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia da sua glória. A terra está cheia. Espírito, Espírito, muito mais profundo, mais profundo. E desce. Nós queremos
não vai sair daqui da mesma maneira que você Vem, chegou. Espírito Santo. Vem, Espírito O Espírito Santo já Vem, moveu. Espírito Santo. Já moveu o Vem, sobrenatural. Começa a trazer dons. O Começa a Espírito trazer Santo já moveu o línguas. sobrenatural nessa noite. Começa a trazer cura. Começa a tocar nos lábios. Clame, Oh, clame. oh, oh. Espírito, Espírito que nasce vem como em Pentecoste. Tua presença é real. A sua presença é real nesse lugar. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tratou nos nossos corações, tratou a nossa mente. O Senhor tratou, Senhor, de feridas antigas nessa noite. O Senhor tratou do coração, um coração duro como pedra, e transformou num coração quebrantado. Ah, Espírito Santo, muito obrigado, porque o Senhor alcançou nessa noite os lares. O Senhor alcançou os lares daqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo de alguma forma. Obrigado, Espírito Santo, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, derramando sobre nós, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, a paz que excede todo entendimento. Que o Senhor continue derramando sobre nós a tua misericórdia. Que seja feita em nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ah, Deus, assim como foi pregado aqui, Davi era simples, ele era adorador, era um homem que se arrependia e reconhecia o Senhor. E nós declaramos nessa noite que nós reconhecemos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador. Nós te pedimos, Senhor, paz. Paz para aquele povo que está em guerra. Nós te pedimos, Senhor, derrama do teu Espírito naquele lugar, naquela nação, Senhor. Ah, Deus, quantas mães e quantos pais choram as perdas dos seus filhos. Quantos filhos estão órfãos, Senhor, nessa noite. E nós te pedimos, Espírito Santo, visita cada um. Consolador, visita cada um. Ah, Deus, nós te pedimos, Senhor, paz. Venha mais do teu Espírito, Deus. Desça teu Espírito. Desça, mais. Espírito, desce, que desce como fogo. Jesus, derrama do teu Espírito, Senhor. Aleluia. Oh, Deus. Isaías chegou na presença de Deus e ele falou que ele era um homem com lábios impuros, que andava no meio de pessoas com lábios impuras. Eu queria que você tocasse agora na sua boca. Eu queria que você colocasse a tua mão direita na tua boca. E eu queria consagrar os nossos lábios a Deus. Porque o que contamina o homem não é aquilo que sai, não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai dos nossos lábios. Quando você pensa, você ainda pode segurar os seus lábios, mas quando você fala, já foi, você não tem mais como segurar. E o nosso maior pecado é a nossa boca, é o que falamos, é o que profetizamos. Às vezes profetizamos até maldições sobre a nossa família, sobre o nosso casamento, sobre as nossas finanças. E o Espírito Santo hoje está mudando os seus lábios, está tocando com brasa viva do altar.
Oh Senhor, nós consagramos os nossos lábios a Ti. Senhor, nós queremos que os nossos lábios não sejam mais nossos lábios, que sejam os Seus lábios. Quando Você falou para Moisés, Senhor, que ele seria a sua boca, Você falou para os profetas, Você falou para vários profetas, que eles seriam a sua boca. E nós queremos ser esses profetas, profetas do Senhor, não profetas do inferno, porque o que sai da nossa boca é bênção, o que sai da nossa boca abençoa as pessoas. Senhor, nós consagramos os nossos lábios. Coloca a mão agora no teu ouvido. Senhor, nós queremos consagrar os nossos ouvidos. Coloca um filtro espiritual nos nossos ouvidos. Senhor, porque às vezes nós ouvimos coisas que não queremos ouvir. Às vezes somos contaminados pelos nossos ouvidos. E sem querer a gente repete aquilo que a gente está ouvindo. Que a Tua voz seja a voz que nós ouvimos. Que nós possamos ver a Tua mão em todas as circunstâncias, até aquelas que não nos agradam. Nós possamos ver, Senhor, que a Tua voz de Pai, da mesma forma que aquele pai que amarra o lençol, que dá um nó no lençol, eu quero sempre ouvir a Tua voz, Espírito Santo de Deus. Tira todo o tampão que eu mesmo posso ter colocado com meu orgulho, com a minha soberba, com a minha autossuficiência. Eu preciso de Ti. Eu não sou nada sem a Tua presença. Que toda notícia ruim para os meus ouvidos sejam oportunidade de transformação. Que eu possa ouvir as notícias ruins. Eu possa, através do Teu Espírito Santo, pensar o que eu posso fazer. Meus olhos sejam sempre olhos que enxergam o bom das pessoas, o bem das pessoas. Não me deixa, Senhor, ficar julgando as pessoas por causa de aparência, por causa de jeito da pessoa, do que a pessoa fala. Porque a pessoa fala do que o coração dela está cheio, é o que diz a Tua palavra. Mas que eu possa ser agente de transformação por onde eu vou. Onde eu andar, no meu trabalho, no meu condomínio, com as pessoas que eu me relaciono, que eu seja a Tua voz, que eu seja agente de transformação por onde eu vou. E que eu possa sempre olhar para os meus pecados, olhar para a minha ferida, para o meu espinho na carne, e eu possa olhar, eu possa mudar, possa transformar, eu possa me mudar cada vez mais para ser igual a Jesus. Eu tenho um modelo, Você já me enviou o modelo, eu não preciso de nenhum modelo melhor. Esse é o meu alvo. Eu quero caminhar para Ele até o fim dos meus dias. Mesmo que não seja dia perfeito, mesmo que não seja o sol do meio-dia, um dia eu chego lá. Eu quero seguir a Cristo. Espírito Santo, nos dá um avivamento. Não porque nós merecemos, mas porque nós precisamos. Porque nós estamos Te pedindo. Nós muitas vezes nos sentimos como aqueles discípulos que estavam dentro de uma sala e parece que Jesus tinha morrido, eles não sabiam o que iam fazer. Mas eles obedeceram. Jesus falou: vai para lá, vai, que eu vou enviar o meu Espírito Santo. E esse é o nosso coração também. Estamos aqui querendo Te obedecer. Não porque nós merecemos alguma coisa, mas da mesma maneira que Tu desceste sobre aquelas pessoas,
E 3.000 pessoas foram convertidas naquele dia. 3.000 pessoas se converteram por causa que tu fizeste com um punhado de gente. Eis-nos aqui, Senhor. Nós somos esse punhado de gente arrependida. Nós somos esse punhado de gente que quer mudar, que sabe que não é santa ainda, mas que caminha para a santidade. E nós queremos abrir mão dos nossos orgulhos, das nossas autossuficiências. Nós queremos abrir mão de quem nós somos, para que esse avivamento venha através de nós. Não que ele venha sobre nós, mas que ele venha para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso país e para o mundo, através de nós. Porque eles precisam e nós precisamos. Faz essa oração comigo. Talvez você já tenha feito essa oração, mas faz de novo. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida hoje, para que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador, único e suficiente. Escreve o meu nome no livro da vida, e que ninguém possa tirar o meu nome de lá. Me transforma, me converte, muda a minha vida, muda a minha história, me faz andar por caminhos novos e me faz ser uma pessoa nova. Eu quero nascer de novo. Amém. Eu não sei se você já fez uma oração parecida com essa, ou talvez uma oração menor ou maior. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus. Talvez você esteja na sua casa aí agora sentado no sofá, com a mão no seu coração, e repetiu essa oração, e você não sabe nem porquê, mas você está sentindo agora um aperto no teu peito, um aperto, entendendo que isso é sério, essa oração foi séria. Eu quero te convidar a você se colocar de pé onde você está. E eu quero convidar você que está aqui no nosso meio, aqui na igreja fisicamente, você que fez essa oração pela primeira vez, sentiu no teu coração que essa oração de entrega foi importante para você. Eu quero te convidar para vir aqui na frente, que eu quero orar por você. E você que está na sua casa, eu quero que você se coloque de pé na frente da televisão, que eu quero orar por você. Amém? Pode se colocar de pé, pode andar, dá um passo, levanta do sofá, mas dá um passo. Esse passo é o que você precisa para o Espírito Santo começar a cuidar da tua vida. Eu vou orar por você, eu queria que você fechasse seus olhos. Você que é essa pessoa que talvez eu nunca vá conhecer, mas que o Espírito Santo te levou a essa conversão hoje. Senhor, toca na vida dessa pessoa. Senhor, começa a ministrar sobre a vida dela. Cerca com a sua graça, com o seu favor, que o sangue de Jesus cubra ela, do topo do seu cabeça até o pontinho do seu pé. Que nenhum demônio mais possa olhar para essa pessoa, ver essa pessoa, porque ela vai estar submersa no sangue de Cristo. Que agora seja paralisada toda a guerra espiritual pela sua mente, pelas suas emoções, e que ela possa caminhar nessa conversão em direção à tua presença. Guarda, cobre, traz um refrigério, traz a paz que excede todo entendimento sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Você, querido, coloque o seu nome aí no YouTube ou no Instagram, ou então visite uma igreja perto da sua casa. Eu creio que algumas pessoas se converteram hoje à noite. Eu sinto no meu coração. Eu sinto que o Espírito Santo está movendo, porque não tem mais barreiras de parede na igreja. E o Espírito Santo está andando.
está visitando aquelas pessoas que nós temos orado todos os dias, a nossa lista de salvação. E Ele tem visitado através da televisão, da internet, pelo rádio, eu não sei, mas Deus está fazendo. Que essa semana a gente possa olhar mais para dentro de nós. Que nas nossas conversas contigo a gente não fica só pedindo. A gente também comece a se enxergar e mudar. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um de vocês. Que essa semana você tenha muita paz, porque paz é importante, né? Paz com Deus, paz de Deus e paz com todos os homens. Que essa semana você tenha muita experiência espiritual, porque o avivamento começa com você. Que essa semana você possa mostrar Jesus para alguém, através das suas palavras, através das suas atitudes e através da sua vida. Deus te abençoe, vá em paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.